Toca Livros apresenta Girl Boss, de Sofia Amoruso, narrado por Fernanda Meirelles, editora Selman, Grupo Pensamento. A cronologia de uma Girl Boss. Eu sou mal, e isso é bom. Eu nunca serei bom, e isso não é ruim. Eu não preferiria ser ninguém além de mim mesmo. Detona Ralph. 1984. Nasci em San Diego, numa sexta-feira da paixão, que também era 20/4. Antes que você pense que isso foi um presságio, deixe-me assegurar que o meu único vício é pulverizar a concorrência. 1989. Esfrego cocô na parede do jardim de infância. Talvez a minha primeira expressão artística verdadeira. 1993. A professora da terceira série acha que eu poderia ter algum problema. A lista inclui transtorno de déficit de atenção, TDA, e síndrome de Tourette. 1994. Meu pai me leva ao Walmart, onde pergunta a um representante de vendas se eles têm os bonecos Ren and Stimpy, que flatulam. Isso é uma evidência de que eu tenho tanto um vocabulário extenso quanto um senso de humor levemente distorcido. Em 1997. Eu me apaixono pela minha primeira peça de roupa vintage. Uma calça estilo discoteca vermelho caqui, que eu vestia em segredo no banheiro do ringue de patinação. 1999. Arrumo meu primeiro emprego num Subway. Fico com toque por causa do BLT. Sanduíche de bacon, alface e tomate. 2000. Odeio o ensino médio e me mandam a um psiquiatra, que me diagnostica com depressão e déficit de atenção. Experimento as pílulas brancas, depois as azuis. Decido que, se é isso que eu vou precisar para gostar do ensino médio, esqueça. Jogo as pílulas fora e decido estudar em casa. 2001. Meus pais se divorciam. Acho normal e aproveito a oportunidade para sair de casa e me virar sozinha. Escolho um apartamento no centro de Sacramento com um bando de músicos. Meu quarto é um armário debaixo da escada e o meu aluguel é de $60 por mês. 2002. Viajo pegando carona pela costa oeste e finalmente paro no noroeste pacífico. Levo uma vida de catar coisas no lixo. Não despreze um bagel que foi de graça antes de provar um. E pequenos furtos. Em 2002. Faço a minha primeira venda virtual. É um livro roubado. 2003. Sou detida por furtar numa loja. Abandono o hábito, de repente. 2005. Deixo meu namorado em Portland e me mudo para São Francisco, onde sou demitida de uma loja de sapatos sofisticada. 2006. Tenho hérnia, o que significa que preciso arrumar um emprego para ter seguro-saúde. Encontro um de checar RGs na porta de uma escola de artes. Tenho muito tempo para matar, então fico de bobeira na internet e abro uma loja no eBay chamada Nasty Gal Vintage. 2014. Sou a CEO de um negócio de mais de $100 milhões com um escritório de 4.600 metros quadrados em Los Angeles, um centro de processamento e distribuição em Kentucky e 350 funcionários. Estou deixando alguns detalhes de fora, obviamente. Mas, se eu contasse tudo na introdução, não haveria necessidade de ouvir o resto do audiolivro, e eu quero que você ouça o resto do audiolivro. Mas é verdade. Em cerca de 8 anos, eu passei de uma freegan dura e anarquista determinada a destruir o sistema para uma mulher de negócios milionária, que hoje fica tão à vontade na sala da diretoria quanto no provador. Eu nunca pretendi ser um exemplo, mas há partes da minha história e as lições que aprendi com ela que quero compartilhar. Do mesmo modo que, nos últimos 7 anos, as pessoas têm se projetado nos looks que eu vendo através da Nasty Gal, quero que você use o Girl Boss para se projetar numa vida incrível em que você possa fazer o que quiser. Esse livro vai ensiná-la a aprender com os próprios erros
e com os erros dos outros, os meus, por exemplo. Vai ensiná-la a saber quando parar e quando pedir mais. Vai ensiná-la a fazer perguntas e não pressupor nada sem esclarecer antes, a saber quando seguir as regras e quando reescrevê-las. Vai ajudá-la a identificar as suas fraquezas e usar os seus pontos fortes. Vai lhe mostrar que a vida tem uma certa ironia. Por exemplo, eu comecei um negócio na internet para poder trabalhar em casa, sozinha. Agora, falo com mais gente em um dia de trabalho do que eu falava num mês inteiro. Mas eu não estou reclamando. Esse livro não vai ensiná-la como ficar rica rapidamente, como entrar na indústria da moda ou começar um negócio. Não se trata de um manifesto feminista, nem uma autobiografia. Eu não quero gastar muito tempo relembrando o que eu já fiz, porque há ainda tanta coisa por fazer. Esse audiolivro não vai ensinar como se vestir de manhã. Esse audiolivro virá, mas só depois que você disser a todos os seus amigos para comprar esse aqui. Enquanto você está ouvindo isso, tenho 3 conselhos que eu quero que você lembre. Nunca vire gente grande. Não vire uma pessoa chata. Nunca deixe o sistema te dominar. Ok? Beleza, então vamos começar. Girl Boss para a vida toda. Uma Girl Boss sabe quando dar o soco e como receber o golpe. Capítulo 1. Então você quer ser uma Girl Boss? A vida é curta, não seja preguiçosa. Meu quarto é um armário debaixo da escada e o meu aluguel é de $60 por mês. 2002. Viajo pegando carona pela costa oeste e finalmente paro no noroeste pacífico. Levo uma vida de catar coisas no lixo. Não despreze um bagel que foi de graça antes de provar um. E pequenos furtos. 2002. Faço a minha primeira venda virtual. É um livro roubado. 2003. Sou detida por furtar numa loja. Abandono o hábito, de repente. 2005. Deixo meu namorado em Portland e me mudo para São Francisco, onde sou demitida de uma loja de sapatos sofisticada. 2006. Tenho hérnia, o que significa que preciso arrumar um emprego para ter seguro-saúde. Encontro um de checar RGs na porta de uma escola de artes. Tenho muito tempo para matar, então fico de bobeira na internet e abro uma loja no eBay chamada Nasty Gal Vintage. 2014. Sou a CEO de um negócio de mais de $100 milhões com um escritório de 4.600 metros quadrados em Los Angeles, um centro de processamento e distribuição em Kentucky e 350 funcionários. Inserir aqui o som de um LP sendo riscado. Estou deixando alguns detalhes de fora, obviamente. Mas se eu contasse tudo na introdução, não haveria necessidade de ouvir o resto do audiolivro, e eu quero que você ouça o resto do audiolivro. Mas é verdade. Em cerca de 8 anos, eu passei de uma freegan dura e anarquista determinada a destruir o sistema para uma mulher de negócios milionária, que hoje fica tão à vontade na sala da diretoria quanto no provador. Eu nunca pretendi ser um exemplo, mas há partes da minha história e as lições que aprendi com ela que quero compartilhar. Do mesmo modo que, nos últimos 7 anos, as pessoas têm se projetado nos looks que eu vendo através da Nasty Gal, quero que você use o Girl Boss para se projetar numa vida incrível em que você possa fazer o que quiser. Esse livro vai ensiná-la a aprender com os próprios erros e com os erros dos outros, os meus, por exemplo. Vai ensiná-la a saber quando parar e quando pedir mais. Vai ensiná-la a fazer perguntas e não pressupor nada sem esclarecer antes, a saber quando seguir as regras e quando reescrevê-las. Vai ajudá-la a identificar as suas fraquezas e usar os seus pontos fortes. Vai lhe mostrar que a vida tem uma certa ironia. Por exemplo, eu comecei um negócio na internet para poder trabalhar em casa, sozinha. Agora, falo com mais gente em um dia de trabalho do que eu falava num mês inteiro. Mas eu não estou reclamando. Esse livro não vai ensiná-la como ficar rica rapidamente, como entrar na indústria da moda ou começar um negócio. Não se trata de um manifesto feminista, nem uma autobiografia. Eu não quero gastar muito tempo relembrando o que eu já fiz, porque há ainda tanta coisa por fazer. Esse audiolivro não vai ensinar como se vestir de manhã. Esse audiolivro virá, mas só depois que você disser a todos os seus amigos para comprar esse aqui. Enquanto você está ouvindo isso,
Tenho 3 conselhos que eu quero que você lembre. Nunca vire gente grande. Não vire uma pessoa chata. Nunca deixe o sistema te dominar. Ok? Uma girl boss sabe quando dar o soco e como receber o golpe. Capítulo 1. Então você quer ser uma girl boss? A vida é curta. Não seja preguiçosa. Eu. Quer dizer que você quer ser uma girl boss? Eu vou começar dizendo 2 coisas. Primeiro, que ótimo! Você já deu o primeiro passo na direção de uma vida incrível, simplesmente por querer essa vida. Segundo, esse é o único passo que vai ser fácil. Tem uma coisa importante sobre ser uma girl boss. Não é fácil. É preciso trabalhar muito para chegar lá. Mas, afinal, quem tem medo de trabalhar muito? Eu, sem dúvida nenhuma, não tenho. E tenho certeza que você também não. Ou, se tiver, tenho certeza que esse audiolivro vai fazer você mudar de ideia de modo que, no fim do último capítulo, você vai estar praticamente gritando: onde tem trabalho? Eu quero começar já! Uma girl boss é alguém que é responsável pela própria vida. Ela consegue o que quer porque trabalha para isso. Como girl boss, você assume o controle e aceita a responsabilidade. Você é uma lutadora, sabe quando dar o soco e como receber o golpe. Às vezes você descumpre as regras, às vezes você obedece, mas nas condições que você estabelece. Você sabe aonde vai, mas não consegue ir sem se divertir no caminho. Você valoriza mais a honestidade do que a perfeição. Você faz perguntas. Você leva a vida a sério, mas não se leva a sério demais. Você vai ter que dominar um mundo e modificá-lo no processo. Você é foda. Por que você deveria me ouvir? As mulheres são anarquistas e revolucionárias por natureza. Kim Gordon. Se houvesse regras para ser uma girl boss, e não há, uma delas seria questionar tudo, inclusive a mim. Estamos definitivamente começando bem. Eu sou a fundadora, CEO e diretora criativa da Nest Gal. Eu desenvolvi essa empresa sozinha, em apenas 7 curtos anos, e tudo antes de completar 30 anos. Eu não tenho uma origem rica, nem estudei em escolas renomadas, e não tive nenhum adulto me dizendo o que fazer no caminho. Eu descobri sozinha. A Nest Gal recebeu muita atenção da imprensa, mas a história costuma ser contada como um conto de fadas. Menina ingênua e sagaz que passa de gata borralheira a Cinderela? Confere. Príncipe encantado? Se estivermos falando do meu investidor, o Danny Rimmer, da Index Ventures? Confere. Muitos sapatos? Confere. E não me incomoda, imprensa é ótimo. Mas eu tomo cuidado para não reforçar a percepção de que tudo isso aconteceu do dia para a noite, que simplesmente aconteceu comigo. Não me leve a mal. Eu sou a primeira a admitir que tive sorte em muitos aspectos, mas tenho que enfatizar que nada disso foi um acidente. Foram necessários anos vivendo com as unhas sujas de escavações entre peças de brechós, algumas queimaduras dolorosas ao passar roupas e muitos lenços de papel velhos, escondidos no bolso do casaco, para conseguir chegar lá. Não faz muito tempo, alguém me disse que eu tinha a obrigação de levar a Nest Gal o mais longe possível, porque eu sou um modelo para as meninas que querem fazer coisas legais com a própria vida. Ainda não sei como me sentir em relação a isso, porque durante a maior parte da minha vida, eu nem sequer acreditava no conceito de alguém ser um modelo para os outros. Eu não quero ser colocada num pedestal. Seja como for, eu tenho TDA demais para ficar lá em cima. Prefiro estar fazendo bagunças e fazendo história ao mesmo tempo. Eu não quero você, girl boss, admirando algo que tá no alto, porque isso pode manter você embaixo. A energia que você vai gastar focando na vida de outra pessoa é bem mais gasta trabalhando sozinha. Seja apenas o seu próprio ídolo. Eu tô contando a minha história para você lembrar que se manter na linha não é o único caminho para o sucesso. Como você verá no resto do audiolivro, eu não recebi muitos elogios e louvores quando estava crescendo. Já larguei a escola, já fui nômade, ladra, uma porcaria de aluna e uma funcionária preguiçosa. Tava sempre metida em confusão quando criança. Desde socorro a barriga da minha melhor amiga, quando ela derrubou a minha massinha, eu tinha 4 anos, até ser dedurada por botar fogo num spray de cabelo numa reunião da família. Culpada. Era normal eu ser o mau exemplo.
Quando adolescente, eu era um poço de ansiedade. E adulta, eu sou basicamente um Larry David de ascendência grega, jovem e de salto alto. Incapaz de esconder desconforto, insatisfação e dúvida. Eu não consigo deixar de ser eu mesma e eu tenho um excesso de sinceridade. Tentei o trajeto óbvio de empregos pagos por hora e faculdade comunitária e simplesmente nunca funcionou para mim. Havia tanto tempo que me diziam que o caminho para o sucesso era formado por uma série de lacunas que a pessoa vai ticando, começando com obter um diploma, arrumar um emprego, e à medida que eu ia tentando e falhando nesses itens, às vezes parecia que eu estava destinada a uma vida de fracasso. Mas sempre desconfiei que eu estava destinada e era capaz de algo maior. Esse algo acabou sendo a Nest Girl. Mas quer saber? Eu não encontrei a Nest Girl, eu a criei. Abandone qualquer coisa da sua vida e dos seus hábitos que possa estar prendendo você. Aprenda a criar suas próprias oportunidades. Saiba que não existe uma linha de chegada. A ação favorece a sorte. Corra com toda a sua força rumo à vida extraordinária com que você sempre sonhou, ou com a qual ainda não teve tempo de sonhar. E se prepare para se divertir até dizer chega no caminho. O título desse audiolivro é Girl Boss. Isso significa que se trata de um manifesto feminista? Meu Deus, acho que temos que falar sobre isso. Girl Boss é um livro feminista e a Nest Girl é uma empresa feminista, no sentido que eu encorajo você, enquanto menina, a ser quem você quiser e a fazer o que você quiser. Mas eu não tô aqui me referindo a nós como woman, nem culpando os homens por qualquer uma das minhas dificuldades ao longo do caminho. Nunca na minha vida achei que ser mulher fosse algo que eu tivesse que superar. A minha mãe cresceu cozinhando e limpando a casa, enquanto seus irmãos aproveitavam a infância. Na experiência da minha mãe, ser mulher era definitivamente uma desvantagem. Talvez porque o meu pai e a minha mãe trabalhavam em período integral, ou porque eu não tinha irmãos, nunca presenciei esse tipo de favoritismo. Sei que gerações de mulheres lutaram pelos direitos que eu aceito sem me dar conta do devido valor, e que em algumas partes do mundo nunca se teria acesso a um audiolivro como esse. Eu acredito que a melhor forma de honrar o passado e o futuro dos direitos das mulheres é botando a mão na massa. Em vez de ficar sentada falando sobre como eu me importo, eu vou arrebentar e provar. A minha primeira reação a quase tudo na vida tem sido não. Para que eu aprecie as coisas de forma completa, tenho que rejeitar primeiro. Pode chamar de teimosia, mas é o único jeito com que consigo tornar algo meu, convidá-lo para o meu mundo em vez de receber de mão beijada. Aos 17 anos, eu escolhi ter as pernas peludas em vez de usar salto alto e tinha hábitos de higiene que poderiam ser mais bem descritos como punk cascão. Eu usava roupas masculinas que comprava no Walmart. Nas raras ocasiões em que um cara abria a porta pra mim, eu recusava, ofendida, tipo, eu consigo abrir a porta sozinha, muito obrigada. E sejamos honestas, isso não é ser feminista, é somente ser grossa. Hoje, eu sei que deixar alguém abrir a porta pra mim não me torna nem um pouco menos independente. E quando uso maquiagem, não tô fazendo isso pra me encaixar nos ideais patriarcais da beleza feminina. Eu faço isso porque me faz sentir bem. Esse é o espírito da Nest Girl. Queremos que você se vista para você mesma e saiba que não é superficial se dedicar à própria aparência. Eu tô lhe dizendo que você não precisa escolher entre ser inteligente e ser sexy. Você pode ter as duas coisas, você é as duas coisas. Hoje temos uma nova era do feminismo em que não precisamos falar no assunto? Eu não sei, mas quero fingir que sim. Eu não vou mentir. É ofensivo ser elogiada por ser uma mulher sem diploma universitário. Por outro lado, também tenho consciência de que eu me beneficio com isso. Posso comparecer a uma reunião e deixar as pessoas de queixo caído simplesmente sendo eu mesma, uma pessoa educada nas ruas. Eu, assim como outras inúmeras meninas que ainda vão se tornar uma girl boss, não faremos isso nos lamentando, mas lutando. As pessoas não levam você a sério porque você pede para ser levado a sério. Você tem que dar as caras e arrebentar. Se esse é o mundo dos homens, quem se importa? Ainda assim, sou muito feliz de ser uma garota nesse mundo.
A teoria da corda vermelha. Eu entrei na vida adulta acreditando que o capitalismo era uma fraude, mas depois descobri que é uma espécie de alquimia. Você combina trabalho duro, criatividade e determinação e as coisas começam a acontecer. E quando você começa a entender essa alquimia, começa a ver o mundo de uma forma diferente. No entanto, acho que eu sempre vi o mundo de uma forma diferente. Minha mãe diz que quando eu tinha 5 anos, peguei uma cordinha vermelha e corri pelo parque, arrastando a corda atrás de mim. Todas as outras crianças perguntaram o que era aquilo e eu disse que era uma pipa. Logo, todos tinham uma cordinha vermelha e todos corremos juntos com as nossas pipas altas no céu. Se eu e esse audiolivro temos alguma coisa a provar, é que quando você acredita em você mesmo, as outras pessoas também acreditam em você. Com o meu toque, uma parca tamanho extra grande se transformava em um comme de garçon e uma calça de esquiar virava Balenciaga. Capítulo 2. Como eu me tornei uma girl boss. Primeiros dias, hérnias, pechinchas e a coelhinha triste. Então você decidiu assumir uma nova responsabilidade e começar um negócio no eBay. Primeiro deve decidir quanto tempo tem para dedicar a isso. Sugiro que não peça demissão do emprego atual, ainda. Starting an eBay business for dummies. Se for pra ser totalmente sincera aqui, e é exatamente o que eu tô sendo, totalmente sincera, a Nest Gal começou porque eu tive hérnia. Eu morava em São Francisco, tava desempregada, quando eu descobri de repente que tinha uma hérnia inguinal. Eu usava muito calças super justas na época e a hérnia ficava visível até quando eu tava vestida, um carocinho na virilha. Uma vez até depilei todo o pelo púbico com lâmina, menos o que cobria o caroço. Eu claramente não tava nem aí. Brincadeiras à parte, eu sabia que a hérnia era uma enfermidade que exigia tratamento e que, para conseguir o tratamento, eu precisaria ter seguro-saúde. E para conseguir o seguro, eu precisaria de um emprego. Um emprego de verdade. Encontrei um trabalho que consistia em checar RGs na portaria de uma escola de artes. E comecei a cumprir os 90 dias necessários de carência para que os benefícios do emprego pudessem ser usados. Como você deve imaginar, checar RGs não era um trabalho muito estimulante. Então, eu tinha tempo de sobra para ficar de bobeira na internet. O MySpace estava em alta na época. O meu nome de usuário era Wigwam. A certa altura, comecei a notar que eu recebia muitas solicitações de amizade de vendedores do eBay com o objetivo de promover lojas de roupas vintage para garotas como eu. 90 dias depois, consegui o seguro-saúde, resolvi a hérnia e saí correndo dali. Durante o meu período de recuperação, eu me mudei de onde estava morando e, para o meu desgosto e da minha mãe, passei um mês na casa dela. Eu não tinha nenhuma renda, nem planos. Mas, nossa, como eu tinha tempo. Eu me lembrei das solicitações de amizade que foram se acumulando, dos vendedores de roupas vintage e pensei, caramba, eu posso fazer isso. Eu tinha experiência com fotografia, tinha amigas bonitas para servirem de modelo. Eu só usava roupas vintage e já conhecia o caminho das pedras. E era especialista em garimpar essas peças. A primeira coisa que fiz foi comprar um livro, Como Começar um Negócio no eBay para Principiantes, que me ensinou muito como montar a minha loja. A primeira tarefa era escolher um nome. Muitas das lojas vintage que já estavam no eBay eram tão hippies que doía, com nomes como Dama na Grama Alta Vintage ou Irmã Corvo do Espírito da Lua Vintage. Então o meu lado do contra pegou o teclado e deu à minha futura loja o nome de Nest Gal Vintage, inspirado no meu disco favorito da lendária cantora de funk, a fantástica Bette Davis. Ela provavelmente é mais conhecida por ter sido ex-mulher de Miles Davis, mas foi sua música, sua atitude sexy de quem não deve nada a ninguém e seu jeito franco que me fizeram virar sua fã. Ela se apresentava de lingerie e meia arrastão, e seu gesto característico era um chute alto no ar, com salto plataforma nos pés.
Ela era totalmente girl boss. Ela tinha músicas chamadas Your Mama Wants You Back, Sua Mulher Te Quer de Volta, Don't Call Her No Tramp, Não Chame Ela de Vagabunda Não, They Say I'm Different, Dizem que Sou Diferente. Ela compunha as próprias músicas, escrevia as letras e também produzia as canções, o que era algo quase inédito para uma artista mulher no meio musical dos anos 1970. Por mais fora de série que Bette Davis fosse, ela estava simplesmente muito adiante de seu tempo para chegar a ter um sucesso mainstream. Eu achei que tivesse só escolhendo um nome para uma loja no eBay, mas acabou que, na verdade, eu estava infundindo não apenas o meu espírito, mas o espírito dessa mulher incrível na marca como um todo. No momento em que eu abri a loja, o vintage vinha fazendo parte da minha vida havia muito tempo. Sempre tive uma queda por coisas velhas e as histórias que elas carregam. O meu avô administrava um hotel de beira de estrada em West Sacramento, e o meu pai foi um dos 7 filhos que cresceu cuidando do lugar. Quando eu era pequena, fomos até lá para conhecer e havia um quarto de tralhas cheio de mágica. Um antigo tabuleiro Ouija, camisetas dos anos 70 de manga curta e estampas loucas, aplicadas com ferro, a coleção de moedas antigas da minha tia. Eram só coisas que crianças que cresceram nos anos 60 e 70 deixaram lá, mas eu achava fascinante. Adolescente, eu preferia roupas de brechó a roupas novas, uma preferência que deixava minha mãe totalmente perplexa. Ela enfrentava incontáveis idas ao shopping numa tentativa vã de me vestir, e lá eu pegava uma blusa de $50 e informava a ela que aquilo simplesmente não valia o preço. Se a Nasty Gal existisse na época, acho que teria encontrado muitas coisas com as quais minha mãe pudesse gastar seu dinheiro, mas o shopping era um lugar chato. Aquele punhado de lojas em que parecia haver uma placa escrita normal não atendia às minhas expectativas, e a ideia de pagar para ficar parecida com todo mundo era completamente ridícula. Finalmente, chegamos a um acordo. Embora ela considerasse os brechós fedidos, concordou em esperar do lado de fora enquanto eu comprava. No entanto, isso não significava que ela sempre aprovava as minhas escolhas. Eu me lembro claramente de ter sido humilhada na frente de uma amiga quando ela exigiu que eu subisse de volta para o meu quarto para trocar de camisa. Não por ter achado decotada demais ou inadequada sob qualquer aspecto, mas porque achou que a minha blusa marrom de poliéster com estampa paisley era obviamente feia. Quando eu estava com 20 e poucos anos, eu praticamente só usava vintage. Em São Francisco, minhas amigas e eu escolhíamos uma década e ficávamos nela. Ouvíamos música velha, andávamos de carro velho e usávamos roupas velhas. A minha década era 1970. Eu tinha um cabelo longo, estilo rock and roll, dividido ao meio, e usava um uniforme que era a minha calça nova de poliéster e cintura alta comprada no eBay, sapatos de salto plataforma e frente única vintage. Com a nova loja, eu levei o brechó a um nível totalmente novo. Na Craigslist, encontrei uma companhia de teatro que estava encerrando e fechei negócio adquirindo um grande lote de artigos vintage. Acrescentei algumas das minhas próprias peças nesse monte de capas de lã e vestidos gunsex e, de repente, eu tinha um estoque. Fui à Target e comprei algumas caixas da Rubbermaid, pregadores de roupa, um vaporizador e uma arara e comecei a trabalhar na minha primeira rodada de lances. Empreguei a minha mãe, formando uma linha de montagem primitiva. Eu lia as medidas de uma roupa e ela escrevia num pedacinho de papel e prendia na roupa com um alfinete. A minha primeira modelo foi Emily, uma garota deslumbrante, namorada de um amigo meu na época. Coberta de tatuagens, de cabelo longo e uma franja linda, ela era uma escolha pouco comum, mas era ótima. Fotografei uns 10 itens, coloquei a descrição, medidas e outras informações no eBay e esperei os 10 dias de leilão se passarem, respondendo enquanto isso as perguntas super animadas das minhas primeiríssimas clientes. A cada semana eu ia ficando mais rápida, mais esperta e mais consciente do que as mulheres queriam. E a cada semana os meus leilões tinham resultados melhores. Se vendesse, beleza, eu ia de imediato encontrar mais coisas parecidas. Se não vendesse, eu nunca mais iria comprar algo semelhante. Foi chocante, mas notei que meninas bonitas não querem usar casacos de lã mexicanos com capuz, drug rugs.
Os moletons dos ratos de praia, que alguns preferem chamar de barra hoodies. Viciante. Para uma fanática por adrenalina como eu, não havia nada comparável à satisfação instantânea de assistir aos meus leilões ao vivo. Vasculhei a Craigslist em busca de vendas de espólios. Depois fiz um mapa, começando pelo que parecesse ser da pessoa que morreu mais velha. Eu aparecia às 6 da manhã e ficava na fila com pessoas que eram todas pelo menos 20 anos mais velhas que eu. Quando as portas se abriam, todo mundo começava a procurar toalhinhas de crochê, enquanto eu corria direto pro guarda-roupa para desenterrar casacos vintage, mini vestidos mod, vestidos de discoteca da era Halston e muitos trainings, estilo Golden Girls. Super gatas. Eu juntava as coisas, pechinchava, pagava e ia embora. Freguesa dos brechós também, eu esperava os funcionários entrarem pelos fundos com carrinhos de supermercado cheios de mercadorias que haviam acabado de pôr o preço. E, quando estavam com os braços carregados de roupas para pendurar nas araras, vapt, eu ia correndo verificar que mistérios me aguardavam. Uma vez, achei 2 jaquetas Chanel no mesmo carrinho. Flip, 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 jaqueta Chanel. Flip, flip, mais uma. Paguei $8 em cada. Registrei cada jaqueta com um lance inicial de $9,99 e vendi por mais de $1.500. Eu não sabia o que era margem bruta, mas sabia que de alguma coisa eu entendia. Em retrospectiva, acho que eu devia ser a pior cliente do brechó, porque eu não apenas era sorrateira, como também pechinchava. Esse suéter tá com furo, eu dizia, após andar determinado até o balcão. Pode me dar 10% de desconto? Mesmo se fosse uma questão de 50 centavos, valia a pena para mim. Cada centavo contava. Com 22 anos, eu voltei para o subúrbio, um lugar de onde apenas 4 anos eu fugira gritando. O espaço estava escasso em São Francisco, então montei a loja. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.